E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre a política de Tomás de Aquino, a política que está na sua filosofia. Mas como assim um filósofo religioso fala de política? Na Idade Média, a religião é tudo, né? Não só fala o que você deve fazer, como deve vestir, comer, etc., mas também ela deve fazer, ordenar esse mundo político, né? Então, a gente discutindo um pouco a política de Tomás de Aquino, ele vai falar de quem? De Aristóteles. É apaixonado por esse grego aqui. Bom, o Tomás de Aquino é um dos grandes reabilitadores do pensamento aristotélico no mundo ocidental e ele vai partir de um ponto, né, que a vida social ela é natural, né? Então, o homem ele é um animal social, né, um animal político, segundo Aristóteles, e o Tomás de Aquino vai falar que essa vida ela é natural. Bom, se ela é natural, tudo que é natural, as leis naturais, elas foram criadas por Deus. Então, de certa forma, existe um quê divino na política, né? Ou pelo menos na boa política. A política ela pode ser corrompida, assim como todas as coisas na Terra. Mas existe uma certa boa política. E como deve ser essa boa política? Bom, você tem que seguir as ideias da igreja e principalmente do Tomás de Aquino para saber como fazer o bom governo. Bom, primeiro, ele acha que é natural existir uma liderança, né? Na natureza, você vê, por exemplo, as abelhas, né? Ela tem uma abelha rainha, né? Então é natural que você tenha uma pessoa que comande. Na família tem o pai, né? Segundo o Tomás de Aquino, né? Existe o pai que lidera essa família. E existe um Deus, né, que lidera toda a sociedade humana. Então é natural que o poder se concentre na mão de uma pessoa, né? Então, se existe um Deus, existe uma abelha rainha, existe um pai, vai existir um rei. A monarquia seria como alguma coisa natural. Então, para Tomás de Aquino, se é natural, é relacionado ao divino, tá? Então é um governo com uma divina inspiração, né? É, Divina Inspiração, como vocês sabem, né? Grande banda de pagode de Marcelinho Carioca e Amaral, né? Se não conhece, dá uma procurada, você não vai se arrepender, né? Essa divina inspiração é justamente como o governante deve existir, né? Ele deve buscar pelo bem comum, né? O bem comum seria a maneira ideal de viver. Então, assim como o pai busca o bem comum da sua família, assim como a abelha rainha busca o bem comum das abelhas, os homens também devem ter o seu bem comum defendidos pelo rei, né? Mas a pergunta é, qual o bem comum? Né? Não é um bem comum que a gente vai discutir, por exemplo, com Rousseau, né? Que vai pensar num bem comum mais democrático. Você não vai perguntar para as pessoas e vai falar, olha, o que você acha que é bom, né? Mas na verdade é levar essas pessoas para uma vida mais divina, uma vida mais próxima da salvação, essa responsabilidade do rei de certa forma também, né? Bom, só que e se o rei não promove o bem comum, né? E se o rei ele é tirano, se o rei faz o que ele quer, se o rei ele tem atitudes pecaminosas, se o rei ele gosta de usar o seu poder para fazer as coisas que não são da lei de Deus, né? Os populares, eles podem, né, fazer com que esse rei busque o bem comum? Podem, né? Como? Revoltas populares, né? E é interessante pensar nisso, né? Tomás de Aquino no século XIII. No século XIII a gente começa a ver uma certa mudança do processo feudal, né? Existe cada vez mais a produção de alimentos, existe um certo renascimento comercial e urbano, né? Acabou já, quer dizer, já as últimas cruzadas mais importantes já foram, né? Então existe uma mudança societária, né? Até mesmo na quantidade de alimentos produzidos, até mesmo a servidão, né? O servo ele pode desobedecer o senhor, né? E se revoltar, ele pode talvez tirar o senhor do poder, né? Talvez até fazer a atividade esportiva preferida de 11 em cada 10 servos da Idade Média, que é atirar, né, o rei da janela, os nobres da janela a partir do processo de defenestração, né? Uma atividade muito interessante. Não, eu estou brincando, não existe esporte na Idade Média, né? É o conceito que a gente conhece de esporte, pelo menos. Então,
você pode sim se revoltar contra o tirano, você pode tirar o tirano do poder, né? Mas isso, né, quando, né, existe um desrespeito contra a santidade do poder. Por quê? Se a organização, a vida social aqui é natural, né, existe também uma maneira divina de se governar. E se você não faz isso, você desrespeita a santidade do poder, o povo pode se revoltar, né? Não vai falar que o Santo Agostinho ele é democrata, tá? Ele não é isso, ele não está buscando a democracia, mas ele está buscando um bom governo. Um bom governo seria, né, um governo mais próximo das leis de Deus. Então, no vídeo passado a gente falou um pouquinho que Deus seria a medida das coisas, a medida perfeita. Então, o bom governo é o governo que mais se aproxima das ideias das leis divinas, né? Então, é esse modelo, e não exatamente da vontade do povo. Então, existe de fato um dever real, não é só mandar. O rei não serve só para mandar. Ele também tem que zelar pelo bem comum, ele tem que zelar por essa salvação, pelo cumprimento dessas regras aqui, né? Só que daí a gente tem um problema importante, a relação entre papas e reis, né? Você tem um conflito de jurisdição, quem manda mais, né? É complicado, porque, por exemplo, alguns crimes cometidos em alguns lugares, eles são contra a lei da igreja, né? Como, por exemplo, o adultério nessa época é crime, o assassinato é uma coisa que vai contra um crime, contra as leis de Deus, né? E quem governa? Quem tem mais poder? Bom, aí também tem uma coisa importante do pensamento de Tomás de Aquino, que se a forma de governar é divina, né? Quem sabe melhor da forma de governar é a igreja. Então, os reis, eles devem obedecer à igreja, de certa forma. Então, os papas, né, e a igreja têm um poder maior que os reis. E os reis devem obedecer o papa e a igreja. Isso não vai ser tão bem recebido pelos reis, obviamente, né, porque os reis não gostam de ser mandado, principalmente do ponto de vista político. Mas existe um grande problema. Tem partes da religião que se conflitam com a política, né? Até hoje em dia. Se você pensar que muitas pessoas organizam o seu pensamento político através da religião, né? Essas pessoas com essas vontades políticas impõem, né, sobre outras partes da sociedade, né? Como, por exemplo, o tema do aborto, né? Você pode pensar sobre isso, né? Então, como as ideias religiosas influenciam nas ideias políticas a partir, por exemplo, do tema do aborto. E essa ideia de que existe uma certa santidade no poder, né, conflita com a ideia de Santo Agostinho de que existem duas maneiras, dois mundos diferentes aqui na Terra, né? Dois gládios, a teoria dos dois gládios dele. Um gládio que é a igreja, outro que é o Estado, né? Você tem que tratar eles de uma maneira um pouco diferente. Então, o Estado ele vai ter uma certa autonomia, ele não precisa ser dominado pela igreja, e a igreja também não deve ter uma grande interferência no Estado. Obviamente que para Santo Agostinho, o Estado tem que ser governado a partir dos ideais cristãos, né? Mas a igreja não tende muito a sobrepor essa jurisdição. Aqui não, aqui Tomás de Aquino fala, pode sim, né? Existe esse conflito aqui. Beleza, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.